Vamos falar de Vasco. Começou ontem, né? O time se representou no centro de treinamento Márcio Barbosa, agora visando a estreia do Campeonato Brasileiro. A CBF ainda divulgará a data exata da partida, mas será em Belo Horizonte. O Vasco nunca estreia fora de casa, dentro de casa, né? Sempre fora de casa. Mas vamos falar sobre os preparativos do Vasco para o Campeonato Brasileiro, também sobre o mercado, e quem diria, o Fábio Azevedo entrevistou o Zé Colmeia, falou de uma contratação que cairia como luva no time, que curiosamente um colega que eu gosto pra caramba também falou sobre esse jogador no início da temporada, e acabaram brigando sobre esse jogador, mas no fundo os dois estavam falando do mesmo nome. Vamos falar tudo isso já! Desperta, vascaíno! Salve, salve, galera do Vascão! Bom dia para todo mundo. Ainda machucado pelas duas eliminações, né? Na semana passada, a Copa do Brasil para o ABC, vergonhosa, e para o Flamengo no Campeonato Carioca. O time teve, depois dessa semana de jogos decisivos intensos, que ficou sem folga, aí agora ganhou 2 dias de folga e começou os treinamentos novamente ontem, quarta-feira, já começando a bateria para a estreia do Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro em Minas Gerais. A CBF está esperando a Conmebol sortear a fase de grupos, né? A data e horário dos jogos da fase de grupos, para ela decidir as datas do Campeonato Brasileiro, já que a primeira rodada deverá ser requebrada, mas a tendência é que o Vasco jogue ou no dia 15 ou no dia 16 contra o Atlético Mineiro lá em Belo Horizonte. E até lá o Vasco deverá olhar o mercado, aliás, deverá até depois da estreia do Campeonato Brasileiro, porque a CBF ainda irá divulgar a extensão da data de transferência desse primeiro semestre até o dia 20. Estava marcado inicialmente até o dia 4, mas a tendência, por causa dessa data FIFA, dessa semana que não terá jogos, e tem clubes envolvidos com as finais estaduais, como a do Fla-Flu aqui no Rio, né, o Palmeiras e a Água Santa em São Paulo, e os demais estaduais. Então deverá estender essa janela do primeiro semestre até o dia 20. E nomes estão sendo especulados, uns, o Vasco deverá estar em negociação, mesmo de meio que o Vasco não divulga nomes, não confirma nem desmente, só vem a público ou quando já está quase certo, quando o jogador já assinou o contrato. Eles tentam assim evitar concorrência naquele jogador. Bom, e o Zé Colmeia, ex-fisioterapeuta do Romário, né? Hoje é uma pessoa muito ligada à política vascaína, inclusive, né, tem gente até que gostaria de ver ele como presidente do Vasco, né? Eu continuo achando que nenhum político do Vasco realmente presta. Mas tem gente que gostaria de ver, ele me conhece, eu acho. E ele fez uma entrevista ao Fábio Azevedo, um conteúdo bem bacana, eles conversaram bastante tempo, falaram muito da política do Vasco, tudo sobre o clube, né, até das torcidas.
ele defendeu tanto a torcida do Vasco quanto a do Flamengo no primeiro jogo na fase de grupos, que supostamente o torcedor teria morrido no confronto entre torcedores, que depois a polícia viu que não se tratava de confusão entre torcedores, mas mesmo assim as organizadas foram punidas e o Zé saiu de defesa. E ele também admitiu que ele pode ser candidato a presidente, até falou também em ser candidato a vereador a município do Rio de Janeiro. E acho que pode contribuir com a reforma do São Januário, trabalhando junto ao prefeito eleito, já que ano que vem será eleição municipais. Bom, mas um conteúdo interessante, ele falou sobre a tal cereja do bolo, né? Nem seria ele a cereja do bolo, mas na conjuntura atual seria a cereja do bolo, e o nome seria do David Terence do Atlético Paranaense. Engraçado que no início do ano, um grande Flávio Dias, admiro o trabalho do Flávio Dias, né? Casca grossa, ele já trabalhava, já era repórter quando eu nem sonhava ser jornalista, né? Ainda nos anos 80, pegou o Romário iniciando, o Roberto já começando a parar, mas ele apurou no canal dele sobre o Vasco ter uma certa preferência em uma negociação, se tratando da Terence. O Atlético Paranaense negou para mim, negou para o Lucas Pedrosa. Inclusive o Zé e o Flávio tiveram uma discussãozinha leves, mas acabaram falando os mesmos nomes, e o Zé Comé diz que sim, o Atlético Paranaense está disposto a liberar, pelo menos estava, liberar o Terence para o Vasco, se o Vasco chegar na casa de 4 milhões de dólares. Veja. Sabe que o Alexandre Matos é um cara que é meu amigo, meu irmão. Quis muito trazer ele pro Vasco lá atrás. Tem nada a ver, eu tô gostando do trabalho do Paulo, tá? Embora falem, o Paulo é Paulo Tartaruga, que não sei o quê. Eu gosto do trabalho do cara. Até então, de você pegar todos os jogadores que chegaram no Vasco, tu não vai execrar nenhum. Então, Terence tem negócio. Tem negócio. Se o Vasco bater 4 milhões de euros, 4 milhões de dólares... De dólares? Acho que... Daria mais ou menos 22 milhões de reais. O Alexandre Matos libera ele pro Vasco. Por quê? E essa seria a cereja do bolo? Não, cara, não. Não. Mas hoje, a gente vendo a necessidade do começo do Campeonato Brasileiro, sem dúvida nenhuma, todo torcedor do Vasco aí vai concordar comigo. Você faz uma enquete aí. Galera, responde aí. Quem concorda que hoje, se chegasse o Terence desse time aí, caía que nem uma luva? Caía. Não, isso aí não... Eu acho que na atual conjuntura, na atual necessidade do elenco, Terence cairia como... E você, torcedor? Acha que o Terence seria a solução para o meio do campo do Vasco, mexer a camisa 10, deixar o Pedro Raul na cara do gol? Então é isso, galera. Até a hora do almoço, vamos falar de um outro nome especulado. Eu falei na edição da noite, mas vamos falar desse jogador que defendeu, inclusive, o México na última Copa do Mundo. Até mais.